Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai ouvir pelo áudio. Amém. O pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube. Amém. Para o pessoal do Meet, para a Deise, para o Daniel, a Nestina, a Eliane, a Silvana, a Duda, a Jéssica, a Maria Oliveira, a Dorinha, né? E amém, amém, amém. Glória a Deus. O cantinho da Ana saiu agora, né? Amém. Glória a Deus a todos. Amém. Deus abençoe. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Salmo 62. É um salmo curtinho, né? São 12, 13 versículos, se eu não me engano. É um salmo que Davi fala para a gente tomar cuidado com a nossa esperança. Onde é que a gente tem depositado a nossa esperança, né? Onde que a gente tem depositado a nossa expectativa? E é sobre isso que Davi fala, a paz, Dai. É sobre isso que Davi fala no Salmo 62. Às vezes a gente coloca a nossa expectativa em homens. Às vezes a gente coloca a nossa expectativa em riquezas. Às vezes a gente coloca a nossa expectativa em acontecimentos. E ali onde a gente colocou a nossa expectativa é onde está a nossa esperança, né? É o que a gente está esperando, é da onde a gente espera algo, né? A expectativa é esperar algo, né? Esperar algo bom. E onde a gente tem colocado a nossa expectativa? Em quem a gente tem depositado a nossa expectativa? E Davi fala sobre isso no Salmo 62. Por isso que às vezes a gente se magoa tanto, né? Quando eu faço atendimento, né? E eu atendo pessoas que têm traumas, né? Tentaram suicídio, têm depressão, né? Ansiedade. E eu faço aconselhamentos também. Tem pessoas que me buscam para aconselhamento. E, gente, é muito comum acontecer isso. A pessoa colocar expectativa em pessoas. Você colocar sua esperança em pessoas. E isso é um problema muito sério. Porque pessoas são falhas. E se eu coloco toda a minha expectativa em alguém e essa pessoa não faz como eu espero, porque a expectativa é ela fazer o que eu espero que ela faça. Se ela fizer um pouquinho diferente, já frustrou minha expectativa, né? E é essa questão. A verdade é que a gente não tem que depositar nossa expectativa em pessoas. E o Salmo 62 fala isso. A gente não deve colocar nossa expectativa em pessoas. Sabe o que é isso? Eu não devo esperar nada de ninguém. Às vezes a gente espera algo de alguém e a gente se frustra porque a gente não recebe o que a gente está esperando dessa pessoa. E o Salmo 62 diz que eu não devo esperar nada de ninguém. Eu não devo colocar minha expectativa em pessoas. E também não devo colocar em coisas. Eu não devo colocar a minha expectativa no dinheiro. Quando eu tiver tanto de dinheiro, eu vou conseguir fazer o que eu tanto quero. Às vezes eu consigo ter o dinheiro e não consigo fazer o que eu quero. Então, minha expectativa não tem que estar em dinheiro. Gente, às vezes a pessoa pensa assim, sabe? Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma casa. Às vezes a pessoa conseguiu fazer o dinheiro, a pessoa adoece, gasta todo o dinheiro em saúde. Então, a gente não deve colocar nossa expectativa em pessoas, não devemos colocar nossa expectativa em coisas. Mas no Salmo 62, Davi diz que existe um lugar onde você coloca a sua expectativa e você jamais se frustra. Só uma pessoa. É Deus. Toda vez que você colocar sua expectativa em Deus, você jamais vai se frustrar. Pelo contrário, você vai sair de lá impactado, porque a Bíblia diz: a paz, Maria de Lourdes, Dona Maria, amém. A paz, entrou mais alguém. A paz, socorro, amém. A Bíblia diz que, na verdade, Deus me dá além do que eu pedi, além do que eu espero, né? A Bíblia diz isso. Deus é aquele que dá além do que a gente espera. Então, quando chega, eu fico até impactada. E no Salmo 62 é sobre isso. É sobre eu colocar a minha expectativa no lugar certo. É sobre eu colocar a minha esperança no lugar certo. É sobre eu esperar da pessoa certa, não da pessoa errada. Esperar de quem nunca vai me frustrar, né? É sobre isso.
Amém. Antes de começar hoje a falar sobre o Salmo 62, eu quero falar para o pessoal que contribui nessa obra que semana que vem eu vou mandar a prestação de contas, tá? A gente conseguiu ajudar até agora 3 pessoas, graças a Deus, amém, tá? A gente já conseguiu ajudar 3 pessoas, entregamos fralda, tudo, né? Então, amém, glória a Deus, tá? E eu vou contar para vocês as pessoas que a gente ajudou, vocês vão conhecer essas pessoas que a gente ajudou esse mês, amém. E eu quero falar também, porque assim, algumas pessoas têm entraram em contato comigo essa semana pedindo cesta básica, né? Então algumas pessoas entraram em contato comigo pedindo cesta básica, pedindo ajuda, né? Pedindo algumas coisas. E eu quero falar agora, gente, com todo mundo. Infelizmente eu não pude ajudar essas pessoas, porque a verdade eu queria poder ajudar todo mundo, eu queria mesmo poder ajudar todo mundo, mas a verdade é que eu não recebo muita contribuição, a verdade é que não tem muita gente que ajuda nessa obra. Esse mês 4 pessoas ajudaram, mês passado 6 pessoas ajudaram, isso porque foi a cadeira de rodas do mês passado, né? Esse mês eu tô ainda vendo para lavar as cadeiras, né? Tem uma pessoa até que se ofereceu que tá vendo para mim para lavar as cadeiras, amém, glória a Deus. Mas, gente, infelizmente não tem muita gente que ajuda, infelizmente, sabe? Eu queria que tivesse mais, eu queria mesmo, sabe? Eu queria que tivesse mais gente pra gente poder ajudar mais gente. Tanto que eu tô agora tentando criar estratégias para ver se eu consigo arrecadar mais dinheiro. Eu tô vendo para eu começar a fazer rifa, para ver se eu consigo arrecadar mais dinheiro para fazer mais ações sociais. Tô começando a ver para eu abrir um bazar, fazer um bazar beneficente, o dinheiro que eu arrecadar no bazar, eu vou fazer ações sociais, sabe? Vontade, ânsia de fazer muita coisa, de ajudar muita gente, eu tenho. O problema é que sozinha é difícil, né? Graças a Deus, eu agradeço a vida dos 4 que ajudaram esse mês e do pessoal que sempre pode ajudar, eu agradeço. Mas é difícil sozinha, né? E eu falei isso para essas pessoas, infelizmente, eu não tenho um apoio, assim, não tenho uma ajuda, assim, né? E a que vem, a que chega, eu sempre ajudo alguém, mas não dá para ajudar todo mundo, infelizmente não dá, né? E eu queria falar sobre isso agora, porque, gente, eu percebo tanta união nas outras religiões, é sério. Eu vejo muito esforço nas outras religiões, sabe? Gente, na nossa religião, se, por exemplo, eu tiver que fazer um jejum, sei lá, eu tenho que fazer um jejum e eu não vou cortar o cabelo, né? Tanto tempo sem cortar o cabelo. A pessoa faz reclamando, sabe? Na nossa religião é assim. No candomblé, falam que a pessoa tem que raspar o cabelo para ser consagrada mãe de santo. Gente, é um ritual que todo mundo tá assistindo, sabe? Vai todo mundo reunido assistir a pessoa raspar a cabeça e ela vai feliz da vida, sabe? A gente reclama muito por sacrifícios tão pequenos que nas outras religiões, os sacrifícios deles, eles fazem sorrindo. E isso é vergonha pro cristão. Isso é vergonha, vou ser sincero, isso é vergonha pro cristão. Você vê uma pessoa do candomblé raspa a cabeça sorrindo, feliz da vida. Sabe o que é incrível também? Eu vou falar agora. Candomblé, espiritismo, catolicismo, os católicos, eles são mais unidos para a caridade do que o cristão evangélico. Né? Do que o evangélico, né? Na verdade, só existe um cristão que é o que segue a Bíblia, né? Então, a Bíblia realmente, né, de fato. Então, eu queria falar sobre isso. Tem uma moça que ela estava no meu Facebook e ela é do candomblé. E ela começou a fazer um marmitex lá. Ela fazia 5 marmitex da casa dela, a comida dela, fazia 5 marmitex, colocou lá, marmitex do pai de santo não sei o quê. E ela começou a divulgar nas redes sociais dela, gente. Hoje ela entrega mais de 500 marmitex. Sabe por quê? Porque o pessoal do candomblé se reuniu e começou a dar para ela arroz, começou a dar para ela feijão, começou a dar para ela um monte de coisa. E entraram pessoas para ajudar ela. Hoje não é ela sozinha que sai. Hoje sai acho que umas 10 pessoas, 20 pessoas saem para entregar. Gente, candomblé. A minha sogra, ela era do espiritismo. E ela trabalhava num lugar lá, né? E, gente, eles se reúnem para fazer coisas beneficentes. Quando é para falar, a gente vai para a rua para entregar comida, gente, aparece um monte entregando arroz, feijão, gente, eles se reúnem, eles se ajudam. A mesma coisa o catolicismo.
Os católicos, quando eles falam que vão fazer alguma coisa, eles se reúnem. Eles ajudam. Sabe? Um ajuda o outro, entrega um arroz, um feijão, vai entregando, eles vão se ajudando. Agora eu vou chegar nos evangélicos. Os evangélicos são esses que o mês passado eu falei que eu tinha que ajudar uma criança numa cadeira de rodas com 4 anos de idade que não sustenta o pescoço. Isso porque eu tenho 25 mil seguidores. Eu falei isso na aula passada. E 6 pessoas ajudaram. Sequer compartilharam o meu pedido de ajuda. Não dá para ajudar financeiramente? Compartilha. Tiveram alguns que compartilharam, mas foram poucos, gente. Acho que foram uns 3 só. Que compartilharam nas suas redes sociais. Se alguém tinha cadeira de rodas para doar, se alguém podia ajudar, foram poucos. Nem sequer compartilhar o pedido de ajuda não compartilharam. E isso é vergonha. Isso é vergonha para o cristão. Isso é vergonha. Sabe? Então, é muito triste. Eu queria poder ajudar todo mundo, mas a verdade é que chegou um ponto na igreja, eu falei isso nas últimas aulas, chegou um ponto na igreja que você precisa evangelizar o crente. Você não precisa evangelizar lá fora, você tem que evangelizar dentro da igreja. Porque tem gente sentado na igreja que não sabe o que é o evangelho de Cristo. Tem igreja aberta, cheia, e Jesus está lá fora. Como lá no livro de Apocalipse, que diz que Jesus está lá fora batendo a porta. Gente, quando a gente lê isso, fala, tem uma parte na Bíblia que fala, Jesus está à porta e bate. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quando você ouve isso, você fala, não, Deus está falando com um ímpio. Deus está falando com alguém que não conhece ele. Gente, Jesus está falando com uma igreja. Isso Jesus fala com uma igreja. Jesus está na porta de uma igreja. A igreja está fechada sem ele lá dentro. Igreja cheia, sem ele lá dentro. E Jesus está à porta batendo a igreja para ver se ele pode entrar naquela igreja. É uma igreja. Não são pessoas que não conhecem. São pessoas que conhecem. Reunidas. A gente tem que ter muito cuidado, sabe? É igual hoje. Hoje eu ouvi de uma pessoa, tem uma pessoa que ela é lésbica. Essa pessoa é lésbica, ela tem até, acho que ela é casada, não sei, ela tem um relacionamento com alguém. E ela faz ações sociais, né? Ela entrega cesta básica, ela faz um monte de coisa. E ela é da Igreja Católica. E hoje eu ouvi, nossa, ela é um exemplo. Isso é admirável. Olha, você vê. Ela dá o suor para sair e ajudar quem necessita. E eu digo para você, a gente para e pensa. A Bíblia diz que as obras não salvam. Então só eu fazer não vai me salvar. Eu preciso obedecer a Deus, eu preciso crer. Eu preciso obedecer o que Ele disse. E eu preciso crer nele e fazer obras. Então só as obras não vão me salvar. E em contrapartida, a gente encontra uma igreja que crê, uma igreja que jejua, uma igreja que ora. Mas é uma igreja que não faz. É uma igreja que dizima, é uma igreja que oferta, é uma igreja que senta todo dia no banco. Mas é uma igreja que quando vai embora, passa pelo morador de rua, implorando por comida, implorando de frio e finge que não vê essa pessoa. Essa igreja vai ser salva? Não. É a igreja do Apocalipse. Não vai ser salva também? Da mesma forma que só as obras não salvam, só a fé não salva. Não adianta só eu ter fé. Falar, vai em paz, eu vou orar por você. Não, a Bíblia diz que eu tenho que ter fé, mas eu também tenho que ter obras. Eu também preciso fazer o bem. Eu também preciso ajudar o próximo. Crente egoísta, gente, não existe. Egoísmo é coisa de Satanás.
Crente, ele se compadece, ele ajuda o outro. A Bíblia diz, se o crente tem 2 mantos, ele dá um para o outro. Se o crente encontrar alguém, ele tiver um manto só, ele rasga no meio. Ele fica com metade e o outro com metade. Isso é o que diz a Bíblia que o crente é. Sabe? Então eu queria só falar sobre isso hoje porque, nossa, me cortou o coração. Essas pessoas me procuraram, são alunos, né? Me procuraram pedindo ajuda, mas eu vou dizer também assim, para quem me procura pedindo ajuda, quando você tiver oportunidade, doa também. Ajuda também. Às vezes a pessoa quer pedir ajuda quando ela tá na mal situação. E quando ela tá na boa situação, ela não quer ajudar ninguém, né? Ela só quer receber. Não, gente, crente não é receber, crente é dar. Crente é dar, não é só receber. Na verdade, o foco do crente é dar. Receber é uma consequência porque ele deu. É uma bênção porque ele deu. Eu recebo porque eu dei. Eu sou abençoada porque eu abençoei. Jó, ele passou o livro inteiro dele orando por Deus, orando para Deus para ele sair daquela situação. O livro inteiro, gente. 41 capítulos. Não é Maria Oliveira, ela é do interior. A que pediu cesta básica, né? Eu até falei para ele me passar onde que ele mora, que eu vou divulgar para ver se alguém próximo dele pode entregar uma cesta básica para ele, né? Uma aluna perguntou se ela é uma pessoa que contribui todo mês nessa obra, glória a Deus, que Deus te abençoe grandemente, amém. E ela ficou já preocupada, ela falou, ele é de onde eu moro, né? Eu falei, não. Mas, gente, sabe, que eu tava falando? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado. Hoje chegou um ponto na igreja que a igreja acha que é só orar. Orar é importante, viu? Orar é muito importante, interceder é muito importante. Mas, gente, não existe só o mundo espiritual, existe esse mundo físico. Pessoas morrem de fome, gente. Não é só o mundo espiritual, é esse mundo também. O que adianta você ajudar a pessoa espiritualmente e a pessoa morrer de fome? Não adianta nada, né? Então, que a gente tome vergonha, sinceramente, que a gente tome vergonha e mude, gente, porque eu fico vendo as outras religiões e como eles são unidos, gente. Como é bonito ver, sabe? Eles se reúnem para fazer o bem. Quando um fala uma coisa, tem uma ideia, eles vão lá e abraçam e vão, sabe? Igual essa menina que eu falei, gente, começou com 5 marmitinhas. Hoje entrega 500 marmitas. Porque o povo começou a ajudar. E evangélico não. Evangélico quer ir para a igreja ou orar para ter um carro do ano. Evangélico quer ir para a igreja para orar para receber um salário maior. Evangélico quer ir para a igreja para orar por sua família e os outros que morram. Isso não é o evangelho de Cristo. Realmente chegou um ponto onde a igreja precisa ser evangelizada. Porque a igreja não conhece o evangelho de Cristo. Uma igreja que não se compadece não é igreja. Eu falei isso nas aulas passadas, gente. Eu tinha que falar de novo, porque vieram 2 pessoas, 3 pessoas me pedindo ajuda, sabe? E eu falei, não dá. Gente, esse mês, na verdade, eu devia ter juntado dinheiro para lavar as cadeiras. Mas quando essas 3 pessoas vieram me pedir ajuda, tocou no meu coração e Deus falou, dá o dinheiro. E eu dei o dinheiro, 300 e poucos reais eu dei e ajudei essas 3 pessoas, sabe? Mas, gente, eu queria poder fazer mais, sabe? E eu tô falando porque eu dou também, viu? Não é só, eu não recebo só as contribuições de vocês para eu fazer a obra. Eu também tiro do meu bolso e dou também. O que eu posso fazer, eu faço. Mas é mais difícil sozinha, sabe? Né? Se todo mundo se unisse, não ia ser mais fácil, a gente não ia conseguir ajudar mais pessoas. Para vocês terem uma ideia, no nível que eu tô pensando em criar uma rifa, que é 10 reais cada nome, com 100 nomes, vai dar R$1.000 a rifa. Aí eu tô pensando em fazer o quê? Vão ter 3 ganhadores a rifa, que vão ganhar 100 reais cada um. Porque as pessoas hoje só dão se tiverem alguma coisa em troca. Então, para você ajudar, porque os 700 que for sobrar, não vai ser para mim. Os 700 que for sobrar vai ser para eu ajudar alguém. O meu intuito é esse, é fazer a rifa para os 700 reais eu reverter em ações sociais. Ajudar moradores de rua, tudo, é isso que eu quero fazer. Mas se eu for falar só isso, vou chegar, gente, eu tô fazendo um plano aí para sair distribuindo cobertor para morador de rua, tal, ninguém vai contribuir. Ninguém ajuda.
Aí eu pensei o que? Talvez se a pessoa for ter algum lucro, ela vá. Então eu vou fazer o que? Essa rifa. Aí 3 pessoas vão ganhar R$100, todo mundo vai querer comprar, porque vai ganhar alguma coisa. Mas isso não é crente, isso não é cristão. Pessoa que pensa dessa forma não é cristão. Isso que é triste, sabe? É muito triste. Sabe, gente, eu fico preocupada. A gente tá na metade da Bíblia. Eu fico preocupada. O que é que eu tô ensinando aqui? Será que tá entrando por um ouvido e tá saindo pelo outro? O que é que eu tô ensinando aqui? Que tem 25 mil pessoas que ouvem, que me acompanham. E eu venho aqui pedir encarecidamente por uma criança de 4 anos que não consegue sustentar seu corpo. Eu venho pedir uma cadeira de rodas e só 6 pessoas ajudam. O que eu tô fazendo aqui? Perdendo tempo? Não é possível. Eu realmente fico preocupada, gente. Desculpa esse desabafo, mas é preocupante. Estamos na metade da Bíblia e não aprendemos nada. Como assim? A gente tem que se reavaliar, se santificar, né, se consagrar, aprender sobre compaixão. É isso. A gente precisa realmente aprender o evangelho. Tem gente que acha que já sabe muito o evangelho. Não sabe. Gente, eu tô aqui ensinando e tô aprendendo. Então não tem essa não. Eu já tô há tantos anos na igreja, eu já sei tudo. Não. Eu tô aqui ensinando e aprendo. Todo dia eu aprendo. Deus me ensina algo todo dia. E eu tô ensinando. Não é assim não. Não é assim não. O pai do orgulhoso é Satanás. Deus disse isso para Jó. Deus não é pai dos orgulhosos. Deus é pai dos humildes. Deus não é pai dos orgulhosos. Satanás é. Deus não. Né? Então, amém, gente. Amém. Então, gente, eu tinha que desabafar. Eu tô um pouquinho indignada, sério. Sabe? Existe um tipo de ira. Tem alguém que tá com o microfone aberto. Pedro, eu vou pedir pra você, por favor, colocar seu microfone no mudo. Amém. Existe um tipo de ira, gente, que não é ruim. É uma ira santa, quando é a respeito das coisas de Deus. É a ira que Jesus teve quando ele jogou tudo lá no templo. Lembra que estavam fazendo comércio na casa de Deus? E Jesus chega e joga tudo no chão e derruba tudo e vira a mesa. Isso é uma ira santa. Porque, sabe quando Finéias, perfeito esse, tem um momento na história, né, ali no pecado de Baal-Peor, quando um simeonita entra com uma prostituta dentro do arraial de Deus para se deitar com uma prostituta. Então vem o sacerdote Finéias e mata o simeonita e a prostituta, atravessa a lança neles, né? E Deus se agrada. Deus fala, porque Finéias fez isso para me defender, porque Finéias se preocupou com a minha honra comigo, eu o abençoarei. E Deus abençoou Finéias. Então existe um tipo de ira que é uma ira santa, gente. Às vezes você vê a pessoa se exaltar, mas se ela está se exaltando para defender a Deus, se ela está se exaltando para defender as coisas de Deus, para falar sobre Deus, pregar o evangelho de Deus porque está sendo feito errado, isso daí não é uma ira ruim, é uma ira santa. É uma ira que leva, né, a mostrar, né, o que está acontecendo de errado, tá? Então isso é bom, gente, é bom. A Bíblia diz que existem dons ministeriais, a gente já falou sobre isso. Teve uma aula, o áudio tá ficando baixo? Teve uma aula que eu falei sobre os dons ministeriais, né? Eu expliquei todos eles, dom de mestre, né? Dom de pastor, expliquei todos eles. Existe um dom ministerial chamado profeta. Dom de profecia, né? Profeta. E todos esses dons, eles devem ter dentro de uma igreja, eles são importantes para a igreja crescer, para a igreja se fundamentar, né? Para a igreja não bater um vento e derrubar a igreja. Então tem que ter esses ministérios, né? E um deles é o dom de profeta. E eu expliquei sobre o que é isso, né? O que é o profeta, né? Profeta não é aquele que fala o que você quer ouvir. Profeta é aquele que fala o que Deus quer dizer. Quando a pessoa tá errada, ele fala que a pessoa tá errada. E fala qual é o jeito certo.
Isso é o dom de profeta, né? Eu até te expliquei nessa aula, né? Porque às vezes a gente acha que o dom de profeta é eu vir aqui profetizar e algo vai acontecer na tua vida em 5 anos, né? O dom é quer ser a mãe de Nai, né? Quer ficar falando os negócios. Não, gente. O dom de profeta é que nem o profeta Jeremias. É que nem o profeta Isaías. Que eles falavam, gente, se consertem. Se vocês continuarem desse jeito, a gente vai para Babilônia. Se vocês continuarem desse jeito, Deus vai se afastar de nós. Há uma coisa certa para se fazer. Voltem, façam tudo certo. Isso é o dom de profeta. E tem que ter isso dentro da igreja. Porque tem que falar para a igreja. Olha, vocês estão errados. É feio o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo está levando Jesus lá para fora. Daqui a pouco Jesus vai estar lá na porta batendo para querer entrar, porque ele não vai estar mais aqui dentro. Um cristão de verdade não faz o que vocês estão fazendo. Um cristão de verdade ajuda. Precisa ter isso dentro da igreja. Precisa ter um profeta verdadeiro. Que direciona a igreja. Porque senão, gente, a igreja pode estar andando junta. Que nem um bando de ovelha. Né? Um bando de ovelha andando junto. Gente, se não tiver um pastor guiando aquele monte de ovelha, ela vai andar em sentido a um precipício. E vai cair. É a mesma coisa a igreja. Precisa ter alguém guiando ali. E chega um momento que a igreja não precisa ouvir o que ela quer ouvir. Ela precisa ouvir o que ela tem que ouvir. O que Deus tem para falar. Né? A verdade é que a gente não deve permanecer o mesmo. A gente deve mudar. A gente deve ser cada vez mais a semelhança de Cristo. A gente deve se parecer cada vez mais com Cristo. A Bíblia diz que nós somos revestidos de Cristo. Já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo é quem habita em mim. A Bíblia diz que lá do céu, quando Deus olha para a terra e olha para mim andando na terra, Deus não está vendo a Bruna andando na terra. Deus está vendo Cristo andando na terra. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que lá do céu Deus me vê andando e Deus está vendo quem andando? Cristo. Por isso que é dado o poder, esse poder à igreja, né? Em nome dele, que está à direita do Pai. Agora imagina um Cristo que senta todo dia na igreja, que dá o dízimo, a oferta, sai e finge que não vê um mendigo na rua, um morador de rua, um necessitado na rua. Que Cristo é esse? Um Cristo que está preparando um almoço, bate uma pessoa lá na porta pedindo comida e fala que não tem comida, não faz um pratinho para dar para a pessoa. A verdade é que a gente tem que pensar o que Cristo faria. É o que a gente tem que fazer. O que Cristo faria é o que a gente tem que fazer. Então a gente não é Cristo nessa terra, então sou eu, continuo sendo eu. E eu não me salvo. Ninguém se salva. Sozinho ninguém se salva. Só Cristo. Cristo é o único caminho. Não existe outro caminho. Outra pessoa não me salva. Eu mesma não me salvo. Eu posso sair e entregar a cesta básica para o mundo inteiro. Eu posso vender minha casa, vender tudo que eu tenho e morar embaixo da ponte, fazer tudo pelos pobres, que eu não me salvo. O único que me salva é Cristo. Eu não tenho o poder de salvar a mim mesma. E é por isso que eu tenho que ser Ele nessa terra. Será que eu tenho sido Cristo nessa terra? Será que Cristo, ao ouvir falar sobre tal coisa, não se compadeceria? Não ajudaria? Será que Cristo, ao ver uma pessoa chegar e falar que tá ruim, que não tá bem, Cristo ia falar, volta para sua casa que eu vou orar? Não, Cristo ia multiplicar os pães. Cristo ia multiplicar os pães. Teve um dia na minha vida, eu tava precisando de mantimento dentro da minha casa. E eu sempre dizimo para esse projeto, para o meu projeto. E eu preciso de mantimento dentro da minha casa, mas eu tenho tanto temor a Deus, gente, tanto temor que eu não mexo nesse dinheiro. E eu preciso de comida dentro de casa. E eu com dinheiro lá pro projeto. E Deus falou assim pra mim, compra uma cesta básica. Mas não era pra mim. Aí eu comprei a cesta básica. Eu precisando. Eu tava comendo nessa época, gente, farinha com água em casa. Tava passando, eu chorava. Tava uma situação muito difícil. E eu comprei uma cesta básica de coisa que eu precisava na minha casa. Pra entregar pro rapaz. E Deus falou, você vai entregar pra ele. Aí eu fui lá um dia entregar pra ele, gente.
E Deus falou assim, você vai na casa dele, entregar para ele na casa dele, porque você vai conhecer a mulher e a filha dele. Tinha comprado brinquedo para a filha dele, gente, opção de coisa em casa. Tudo com o dinheiro da obra, né? O meu dízimo, né? O meu dízimo do meu esposo. E eu comprei tudo isso, e eu pensando na minha casa. E Deus falou. Aí Deus falou, é para entregar na casa dele. Gente, fui 3 vezes tentar entregar na casa desse homem. Ele não quis a cesta, ele ficou fazendo. E olha que ele vendia chocolate na porta do shopping, sabe? Era necessitado, falava que tinha perdido uma vista já de um olho e tal, né? E Deus falou: não, você não vai entregar para ele no shopping, você vai lá na casa dele, vai entregar para a mulher dele. Deu 3 dias. Aí no 4º dia eu fui de novo, eu fui na porta do shopping. Eu falei, não, vou conversar com o segurança do shopping. Aí o segurança do shopping me falou, ele vende. Não entrega a cesta básica para ele, porque ele pega todos os alimentos e ele vende. Aí eu parei e pensei, falei assim, Deus não estava só me testando. Deus estava testando esse homem também. Deus testou esse homem, gente. Para ver se ele queria, porque ele queria dinheiro. Ele falava para mim, não, me dá o dinheiro. Eu falei, não, eu quero te dar uma cesta básica. Ele queria dinheiro. E ele ia fazer o que o segurança falou mesmo, ele ia vender. Por isso que eu tinha que conhecer a mulher dele, a filha dele, porque eu acho que a mulher não ia deixar ele vender. E Deus tinha falado, não vai entregar na mão dele. Você vai lá na casa dele entregar para a mulher dele. Ele não queria me deixar entregar para a mulher dele. Aí então o segurança falou para mim, ele vende e tal. Aí passou mais uma semana, aí Deus tocou no meu coração e falou que era para eu abrir a cesta e para eu pôr as coisas na minha casa. E eu usei a cesta, glória a Deus. Tá vendo? Deus estava me testando e Deus estava testando esse homem. Aí no outro mês eu comecei a ganhar cesta, gente. Aí eu ganhei cesta, depois de um tempinho meu esposo arrumou um emprego, graças a Deus. Mas olha só, Deus estava me testando e estava testando esse homem também. Deus estava testando ele. E ele rejeitou a cesta, ele não quis a cesta. Deus testa a gente. A Bíblia diz que Deus prova o bom e Deus prova o mal. Deus prova o justo e Deus prova o ímpio. Né? Deus prova todo mundo. Deus está provando todo mundo. Né? Às vezes você está saindo da igreja, acabou de ofertar lá no altar e aquela pessoa que vem te pedindo comida, te pedindo alguma coisa, né? Às vezes é uma provação, Deus está te provando. Onde está seu coração? Você deixou seu coração lá dentro da igreja, na oração que você pediu para acontecer algo para você e para sua família? Né? Deus está testando a gente. Amém. Então, deixa eu começar a aula de hoje, gente. Amém. Salmo 62. No Salmo 62, o que Davi fala? Qual que é a questão? O Salmo 62 é sobre esperança, né? Então, Davi diz assim, no Salmo 62, onde é que a gente tem esperado? Onde é que eu tenho colocado a minha expectativa? Eu tenho esperado em quem, né? Será que eu tenho colocado todas as minhas expectativas em homens? Será que eu tenho colocado todas as minhas expectativas em coisas, em riquezas, em acontecimentos, né? Será que a minha expectativa tá, quando eu casar tudo vai mudar. Aí eu caso e nada muda. Aí eu falo, não, quando eu tiver filho tudo vai mudar. Eu tenho filho e nada muda. Aí eu coloco na expectativa, não, quando eu tiver minha casa própria vai mudar. Então minha expectativa tá onde? Onde eu tenho colocado minha expectativa? E Davi diz sobre isso. No versículo 1, Davi fala assim, somente em Deus, ó minha alma, espera, silenciosa. Dele vem a minha salvação. A alma de Davi, aqui é um poema, a gente lembra, né? É uma poesia. Ele está dizendo que a alma dele não está silenciosa, a alma dele está gritando. Ele está dizendo que a alma dele está fazendo muito barulho, né? Ele está perturbado, que a alma dele tem feito muito barulho. Então agora ele vai começar a falar com a alma dele. Ele mesmo começa a conversar com a alma dele. Então ele fala, alma, por que você está tão perturbada? Por que você está gritando tanto? Por que você está fazendo tanto barulho? Se acalma. Espere em Deus que tudo vai dar certo. Mas espere em Deus silenciosa. Espere em Deus quietinha. Não espere em Deus gritando e sofrendo. Espere em Deus quieta, né? Confia nele quieta. Né? É nesse sentido. Davi tem esses salmos, né? A gente lembra, né? Porque está abatida a minha alma, né? Então é isso, ele está dizendo aqui que a alma dele está muito perturbada, né? A alma dele não está gritando, né? Isso está incomodando ele está perturbado. Então, não, espere em Deus, confie em Deus, mas espera quieta.
né? Você está me perturbando, você está me deixando agitado. Então aqui ele continua falando com a alma dele. E Davi diz no versículo 2: porque só Deus é a minha rocha, porque nele está a minha salvação. Então espera nele, né? Porque você não é forte, alma. Não adianta buscar em você mesmo a força, porque você não é forte. Eu não sou forte, mas Deus é a nossa fortaleza. Espera nele. Ele vai dar forças para a gente, se a gente esperar nele. Então Davi continua, e ele é quem nos salva. Confia que ele vai nos salvar mais uma vez. Já salvou tantas vezes, vai salvar mais uma vez. Ele é o meu alto refúgio. É nele que eu encontro descanso. Então, por que você está se perturbando, alma? Por que você está aflita, minha alma? Se é em Deus que você encontra descanso. Você está perturbada por quê? Então, aqui Davi diz, eu não serei grandemente abalado. Uau! Davi diz, não serei grandemente. Eu não serei muito abalado, mas eu vou ser abalado, né? Então, Davi está dizendo aqui, eu posso até ser abalado. Eu sei que eu tô abalado. Eu sei que o que tá acontecendo na minha vida, não dá pra eu não sou de aço, não dá pra fingir que eu tenho, né, não tenho sangue nas veias. Eu tô abalado com isso, né? Eu tô preocupado. Eu sou de carne, sou humano. Mas eu não vou ser grandemente abalado. Se eu verdadeiramente confiar em Deus, se eu verdadeiramente entender que Deus é quem vai me salvar dessa situação, que Deus é quem vai me trazer o socorro, que Deus é que vai me dar força, se eu entender tudo isso, eu não vou ser grandemente abalada. Eu posso ser abalada, mas eu não vou ser grandemente abalada. Vamos entender a diferença de ser abalada e de ser grandemente abalada? Teve um tempo na minha vida que eu era grandemente abalada. O que é ser grandemente abalado? Eu ficava o dia inteiro deitada na cama. Eu não queria pentear o cabelo, não queria escovar o dente, não queria tomar banho, não queria viver. Isso é o que é ser grandemente abalado. A minha alma gritava dentro de mim, falando coisas que eu não queria ouvir. A minha alma ficava gritando coisas, né, que me deixavam perturbada, né, me deixavam aflita. E eu não conseguia fazer isso que Davi está dizendo aqui. Eu não conseguia falar com a minha alma para a minha alma descansar e esperar em Deus. Para a minha alma sossegar e confiar nele, que ele vai nos fortalecer diante daquilo que a gente estava passando. Eu não conseguia fazer isso. Então, o que acontece? A minha alma entrava num abalo tremendo. E eu era grandemente abalada. Por quê? Porque eu não entendia isso. Eu não entendia que em Deus eu encontrava refúgio. Eu não entendia que Deus era a minha força. Eu não entendia que Deus me tiraria daquele lugar e me daria socorro. Eu não entendia que Deus me salvaria. Eu não entendia nada disso. Eu queria eu mesma me salvar. Eu queria eu mesma me tirar daquilo. E isso me deixava frustrada porque eu sabia que eu não podia. Eu não conseguia. Eu queria sair daquela frustração, queria sair daquela depressão, daquela ansiedade por mim mesma. Mas o problema é que sozinho a gente não consegue. E é essa questão de Davi que ele está dizendo aqui. A minha alma está perturbada dentro de mim porque ela está achando que ela vai conseguir fazer algo sozinha. Mas a minha alma tem que entender que ela depende de Deus. É Deus quem vai tirar a gente dessa situação. É Deus quem vai me tirar das trevas. É Deus quem vai me trazer de volta dessa escuridão onde eu me encontro. Não sou eu sozinha. Porque eu sozinha não vou conseguir. E ser grandemente abalado é isso. Quando você não entende isso, você é grandemente abalado. Ao ponto de você tirar sua vida. Você é grandemente abalado ao ponto de fazer uma bobagem e depois pagar o resto da vida por essa bobagem. Né, ficar preso, alguma coisa assim. Isso é quando você é grandemente abalado. Porque a sua alma está perturbada e você acha que você consegue resolver. Mas você não consegue resolver. É aquilo que o salmo anterior disse. Entrega os seus cuidados ao Deus. Deixa Deus cuidar de você.
Às vezes a gente quer cuidar da gente mesmo, né? Às vezes a gente tá numa depressão profunda, às vezes a gente tá numa situação terrível, nossa mente tá acusando a gente, nossa mente tá falando pra gente coisas que deixam a gente ainda mais em trevas. E em vez da gente buscar o socorro em Deus, de deixar Deus nos tirar daquela escuridão, não, a gente quer a gente mesmo e a gente não consegue, porque foi a gente que colocou a gente lá. Fui eu mesma que me conduzi até as trevas. É mais difícil de eu achar o caminho de volta, se fui eu que me levei até lá. Agora Deus não. Deus consegue, Deus vem me mostrando a luz e eu vou sendo guiada pela luz e vou saindo daquele lugar. E é isso que Davi está dizendo aqui. Ah, se eu confiar em Deus, se eu entender que Deus é o único que me salva, que me tira dessas trevas, se eu entender que Deus é a minha força, eu não tenho força em mim mesmo, mas Ele é a minha força. Se eu entender tudo isso, pode acontecer o que for, haja o que houver, eu não vou ser grandemente abalado, porque Deus vai estar comigo. Sabe aquela coisa que o fardo fica leve? É isso. Toda dor vai ser suportável. Sem Deus, a dor é insuportável. Ao ponto, das vezes, a pessoa querer tirar sua vida por conta da dor. Mas com Deus, a dor é suportável. Por quê? Porque Deus divide com a gente a nossa dor. O fardo se torna leve, né? E é isso que Davi está dizendo aqui. Ah, se eu estiver com Deus, se eu entender que Deus é tudo isso na minha vida, eu não vou ser grandemente abalado. Haja o que houver, pode estar acontecendo o que for. Eu não vou ser grandemente abalada. Eu vou estar tranquila. Eu posso me abalar um pouquinho, mas Deus vai me sustentar. Eu não vou ser grandemente abalada ao ponto de eu fazer uma loucura, não. Eu vou ter equilíbrio. Eu vou ter calma. Deus vai me sustentar. O meu primeiro filho, quando eu perdi, em 2017, 2018, eu não tinha a ligação que eu tenho hoje com Deus, né? Eu já conhecia a Bíblia, tudo, mas eu não tinha ligação, nem dava aula ainda, nada. E, gente, foi um sofrimento terrível, terrível, né? Eu perdi meu bebê com 5 meses. Eu tive que passar por um parto. Então, eu tive que tomar hack, peridural, sabe? Eu tive contrações, tive todo o processo. E aquilo foi muito traumatizante para mim. Eu cria em Deus. Eu acreditava em Deus, gente. Minha fé era grande. Porque quando foi feito o ultrassom e viu que o coraçãozinho não estava batendo, eu falei, me leva para outra máquina. Na outra máquina vai estar batendo. Eu tinha fé, gente. Eu tinha fé. Mas eu não sabia descansar em Deus. Não sabia. Eu tinha muita fé, mas eu não sabia descansar. Eu não sabia confiar em Deus verdadeiramente ao ponto de entregar para Ele o meu problema. De entender que Ele é o sabedor de todas as coisas, que Ele é quem dirige essa terra, Ele sabe o que Ele faz e eu não preciso entender o que Ele fez. Eu preciso confiar nele, né? Eu não tinha esse nível no meu primeiro filho, né? E então, com a perda do meu bebê, a doença ativou, né? E eu comecei a ficar muito ruim. E eu realmente queria ir embora mesmo, né? Não queria ficar nesse mundo, nada. E, gente, foi terrível, terrível. Uma dor que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, não desejo para ninguém. Então, depois de 19, 20, 21... Depois de 4 anos, né? Eu engravidei de novo. Depois de 4 anos, né? Nesse meio tempo, né? Houve uma piora tão grave da doença que eu cheguei pro oxigênio. Fiquei 1 ano e pouco no oxigênio. Foi um negócio bem louco. Aí, depois de 4 anos, tentando me reerguer, né? Mas isso me aproximou muito de Deus, gente. Muito mesmo. Eu comecei a buscar mais a Deus. Comecei a me aproximar mais de Deus, né? E então, eu já estava ensinando sobre a Bíblia. E engravidei de novo, né? Aí eu engravidei de novo, já ensinando sobre a Bíblia. Então, com 2 meses, o coraçãozinho parou de novo. Quando eu cheguei no hospital, aí foi ver e falou, o coraçãozinho não tá batendo. Aí meu esposo estava do meu lado, ele falou de novo não. E ele começou a chorar.
Eu chorei também, mas eu não falei nada. Aí a médica falou, olha, você vai para sua casa em um mês e pouquinho, né? Vai sair naturalmente. Falei, tá bom. Aí então eu fui para minha casa. Gente, eu vim para casa e só falei com Deus. Ah, gente, não desabafei com ninguém. Falei nada no Facebook, falei nada em lugar nenhum. Nem com minha família, não desabafei com ninguém. Ninguém. Aí eu fiquei um mês com o meu filho na minha barriga, morto. Todo dia eu orava, pedindo para Deus ressuscitar ele, né? Aí eu sentava aqui e dava aula de Jó. Eu tava ensinando sobre Jó nessa época. Aí eu sentava aqui e ensinava sobre Jó. Sentava aqui e ensinava sobre Jó. E eu com meu bebê morto na minha barriga um mês. Gente, eu falo. Foi Deus que me deu força. Foi Deus que não me deixou ser grandemente abalada. Porque uma pessoa grandemente abalada não ia conseguir sentar aqui para dar aula, não. Não ia conseguir, não. Eu conseguia sentar e dar aula e falar sobre Jó ainda, né? Não é qualquer pessoa. Eu ainda falava sobre Jó, imagina. Se sentar, eu tava falando sobre Jó, eu tava falando de mim. Eu ficava lendo sobre Jó com o olho cheio de lágrimas e eu me colocava no lugar de Jó ali, questionando Deus, sabe? E, gente do céu, sério. Mas foi Deus que não permitiu que eu fosse grandemente abalada, né? Porque senão eu teria sido. Se não fosse Deus na minha vida, eu teria sido grandemente abalada, né? Então, Deus faz isso com a gente. Deus não permite que a gente seja grandemente abalada. Deus não permite que você tire a sua vida. Deus impede isso. Mas quando você tá nesse nível aqui, né? Eu já tentei tirar minha vida, mas quando eu cheguei nesse nível que tá aqui, gente, nunca mais. Nunca. Às vezes vem um pensamento, eu já expliquei sobre isso, né, gente? É natural. Esse pensamento, até que esse corpo morra, tem, porque é o pensamento que veio com a queda. Mas, assim, nunca mais, gente. Nunca mais. Porque Deus não permite que nós sejamos grandemente abalados. Ao ponto da gente fazer uma loucura, né? O grandemente abalado é ao ponto de eu fazer uma loucura e Deus o livre ser presa. Né, fazer uma loucura e se matar, né? Não, Deus não permite isso. Mas para isso, você precisa confiar nele. Você precisa, né, entender que sua vida está nas mãos dele, confiar nele, né? Então, se eu confio nele, eu não preciso, não vou ser grandemente abalada, porque eu entendi, não tá nas minhas mãos, não depende de mim, não tá no meu governo. Né? Às vezes a gente fica em depressão, às vezes fica em ansiedade, né? É igual eu já falei que eu ficava, eu não queria levantar da cama, não escovava o dente, não tomava banho, não lavava, não penteava cabelo, nada, gente. E eu ficava frustrada com a minha vida, como se aquilo fosse resolver alguma coisa, né? E não resolvia nada, pelo contrário, só me deixava cada vez pior. Até que então eu confiei. É essa questão, confiar. Eu confiei que Deus sabe o que faz. Eu não preciso entender o que Ele fez na minha vida. Eu só preciso confiar. Eu preciso confiar que Ele tá vendo tudo que eu tô sofrendo, tudo que eu tô passando. E a Bíblia diz que Ele vai me recompensar. A Bíblia diz que Ele vai me dar o que eu mereço, o meu pagamento, o que eu mereço segundo Ele, né? Ele vai me dar. Então é isso que eu preciso entender. Eu não preciso questionar, mas por quê? Não, não me importa o porquê. O que me importa é que eu deixei ele cuidar de mim, né? Se eu deixei ele cuidar de mim, eu tenho que confiar que ele sabe o que ele faz. É que nem o pai e a mãe, né? O pai e a mãe vai e fala pro filho, não, você não vai sair hoje. O filho vai ficar com raiva. Ele queria sair. Mas o pai e a mãe sabem o que faz. Ah, o mundo tá perigoso lá fora. Ah, tá tendo muito tiroteio. Ah, tá tendo muito não sei o quê. O pai sabe o que faz. E é a mesma coisa Deus. Deus sabe o que faz. E a gente tem que confiar nele, né? Deus não desperdiça sofrimento. Deus usa o sofrimento para nos lapidar, para nos amadurecer, para nos ensinar. E amém. Então, no versículo 3, Davi agora fala com as pessoas que estão perturbando ele. Davi fala, até quando vocês vão ficar me perturbando? Até quando vocês vão ficar vindo em cima de mim para me derrubar como se eu fosse um muro inclinado, como se eu fosse um muro já prestes a cair? Até quando? Né? Então é uma poesia aqui, né? E Davi se sente assim.
Davi está dizendo pra gente como é que ele se sente, né? O livro de Salmos é isso. São salmistas, são autores dizendo como eles se sentem pra gente, né? E é assim que Davi está se sentindo. Davi está se sentindo como se ele já fosse um muro inclinado, já prestes a cair, e as outras pessoas viessem chutar esse muro para cair de uma vez. Então Davi entende o quê? Eu já tô na pior. É isso que ele tá entendendo. Eu já tô na pior. O negócio já tá ruim para mim. Eu já não tô feliz com o que eu tô vivendo. O negócio tá difícil. Não bastasse o que eu estou vivendo, vocês ainda vêm me perturbar ainda mais. Vocês vêm querendo me causar ainda mais transtorno, além do que eu tô vivendo. Então no versículo 4, Davi diz: só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém em seu interior maldizem, né? Então aqui ele fala, vocês ficam querendo me derrubar da minha dignidade. Por quê? Eles ficavam falando, né, que Davi estava passando pelo que ele estava passando, porque Davi era um pecador, porque Davi não tinha mais Deus não, né? Porque Deus já renegou Davi, assim como fez com Saul. Deus já não era mais com Davi. Davi era um hipócrita, né? Davi era um falso religioso. Davi fingia que jejuava, mas na verdade estava pecando. E eles começaram a falar isso de Davi. E Davi então diz: vocês querem, na verdade, né, derrubar a minha dignidade. Só que não, eu não fiz nada do que vocês estão falando que eu fiz, né? E vocês sentem prazer na mentira. Então, vocês ficam falando mentiras acerca de mim e ficam sentindo prazer em falar essas mentiras. Com a boca, vocês ficam dizendo coisas boas. Mas a verdade é que dentro de vocês só há maldade. Vocês são ruins. Versículo 5, mais uma vez. Gente, quando a Bíblia diz a mesma coisa várias vezes, é que realmente ela quer que a gente preste atenção naquilo. E mais uma vez Davi diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Davi diz aqui para a alma dele: não espera de homens, não espera de riquezas, não espera de circunstâncias, mas espera em Deus, porque Deus não frustra ninguém. Foi o que eu disse no início da aula de hoje, né? Quando a gente espera em algo, a gente põe nossa expectativa, né? Expectativa é esperar. Então, eu ponho minhas expectativas sobre algo, alguém. Então, eu coloco minha expectativa sobre uma pessoa. E ela vem e me dá algo diferente do que eu estava esperando, né? Minha expectativa era uma, a realidade é outra. O que acontece? Eu me frustro. Se a realidade não for melhor do que minha expectativa, eu me frustro. E nunca é melhor, né? A tendência é ser pior, né? Então, eu espero algo de uma pessoa, geralmente ela nunca atinge a expectativa, é sempre abaixo, né? E eu me frustro. Então, o que Davi diz? Não, eu não devo esperar nada de ninguém. Eu não devo ter expectativas em ninguém. Eu não devo esperar que minha mãe aja de tal forma comigo. Eu não devo esperar que meu pai aja de tal forma comigo. Eu não devo esperar que meu marido aja de tal forma comigo. Eu não devo esperar nada de ninguém. Eu não devo ter expectativas sobre ninguém. Porque eu vou me frustrar. Eles nunca vão atender a minha expectativa. Nunca. Mas há um que atende as minhas expectativas, que jamais vai me frustrar, que é Deus. Então, se você quer esperar em alguém, alma, se você quer depositar toda a sua esperança em alguém, se você quer criar expectativas em alguém, alma, cria em Deus. Cria expectativas em Deus. Não cria expectativa no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu filho, no meu marido. Não. Cria expectativas em Deus, porque Ele não vai te frustrar. Então, no versículo 6, Davi continua: somente Deus é a minha rocha, somente Ele é quem me salva. Ele é o meu alto refúgio e eu não serei abalado. Agora ele muda, né? Antes era grandemente abalado. Agora ele já diz: alma, se aquieta. Você ainda está se perturbando dentro de mim, por quê? Você quer botar expectativa em alguém? Né? Porque provavelmente a alma dele estava frustrada, porque ele esperava uma ação de uma pessoa e recebeu outra, né? Ele esperava que as pessoas fossem tratar ele bem e começaram a tratar ele mal. É uma expectativa frustrada. Então ele fala: alma, para de esperar em pessoas. Para de esperar no ser humano. Espere em Deus, né? Porque Ele vai te dar forças.
para aguentar isso daí que você está vivendo. Ele vai te salvar disso que você se encontra. Ele vai te refugiar, ele vai te proteger. Ele vai te, igual a mãe, sabe? Quando você chega assim na mãe, você tá sofrendo muito, sabe? Chorando muito e vai no colo da mãe, do pai, de alguém que você tem muito amor, né? Marido, não sei. E sabe aquele lugar seguro, né? Que você se sente seguro, né? Você fica totalmente entregue. É isso. Esse lugar é o lugar para Davi. É Deus, né? Esse lugar ele encontra em Deus. Então aqui diz: e se acontecer isso, se você esperar nele, entender que ele é tudo isso, você não vai ser abalada, alma. Você não vai ficar atormentada como você está. Versículo 7, Davi continua: em Deus está a minha salvação e a minha glória. Nele eu encontro a minha glória, não em homens. Eu não preciso que os homens me honrem. Porque Davi não estava sendo honrado por homens aqui, né? Pelo contrário, os homens estavam desonrando Davi. E Davi aqui diz: não, alma, entende, para de ficar agoniada porque os homens não estão te honrando. Na verdade, né, a honra vem de Deus. Espera em Deus porque Ele te salva, é Ele quem te honra. Então vai ficar tudo bem, né? É isso que Davi está querendo dizer. Davi está querendo acalmar a alma dele, né? Davi está dizendo para a alma dele: espere em Deus que vai ficar tudo bem. Então aqui ele continua: a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Versículo 8, agora Davi fala para todo mundo. Ele não fala mais só para a alma dele. Ele fala: confiem, ó povo, em Deus. Confia todo mundo em Deus. Quando eu devo confiar em Deus? Em todo o tempo. Na alegria, na tristeza, na dor, na felicidade, em tudo. Todo o tempo. Confie em Deus. E aqui diz: derramai perante ele o vosso coração. Aqui Davi está dizendo, né, para você derramar perante Deus o seu coração. Ou seja, fala para ele tudo. Sabe quando você vai no psicólogo e fala tudo? Fala para Deus tudo. Derrama para Deus todo o seu coração. Davi nos ensina isso, né? Que o crente, o cristão, ele não tem que mentir para Deus. Ele tem que se fingir de aço para Deus, né? Tem que se fingir de forte, né? Se bobear, tem crente aí até agradecendo o sofrimento, né? Para Deus. Não, você não tem que fazer isso. Davi ensina a gente que você tem que falar para Deus: Deus, eu não aguento mais. Tô cansado. Deus, por favor, faz as coisas mudarem. Eu já não aguento mais sofrer, Deus. Me alivia, Pai. Então você tem que falar a verdade para Deus. É isso que Davi ensina a gente, né? E aqui Davi diz no versículo 8: Deus é o nosso refúgio. Então, sabe, você tá na rua, quando você era criança, você tava na rua, alguém bateu em você, aconteceu alguma coisa na rua. Para quem você ia falar que ia resolver o problema para você? Para o seu pai, para sua mãe, não é? E isso é o nível de Davi com Deus. Davi está dizendo: Deus é o meu refúgio. Aconteceu alguma coisa e eu quero desabafar? Aconteceu alguma coisa e eu quero falar? Para alguém resolver? É com Deus. Eu vou lá falar com Deus. Não vou falar no Facebook, não vou falar no Instagram, não vou falar no YouTube, não vou falar no status. Eu vou falar com Deus. Vai ser eu e Ele. Então, no versículo 9, Davi continua: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos não valem mais do que a vaidade. O que Davi está dizendo aqui? Alma, para de ficar se frustrando por causa de homem. Porque assim, a alma dele está frustrada. Por quê? Porque ele está sendo desonrado. Ele é um rei que estão falando mal dele. Como assim? Eu sou rei, ninguém me respeita, né? Então ele tá frustrado, o ego dele tá frustrado. E ele tá falando aqui pra alma dele: ô alma, peraí, se toca, são só homens. Você tá esperando o que de homens? Você não tem que esperar nada do homem mais pobre e também não esperar nada do homem mais rico. São só homens. Eles não são nada. Tá esperando o que deles? Eles não são nada. Então Davi diz isso. Os homens pobres, a verdade é que eles são só vaidade. Vaidade vem da palavra vã, né? Vã, fútil, inútil, né? Então os homens pobres,
são inúteis. Você está esperando o que deles? Que eles reconheçam você agora? Que eles te honrem? Não. São só homens inúteis. São só homens vaidosos. E os homens ricos, os homens que têm posição, são só mentira. Eles não falam a verdade, não estão nem aí. Se for pesar o pobre e o rico na balança, ninguém vale nada. O homem não vale nada. E você está esperando o quê do homem? Você está frustrada desse jeito por causa de homem, alma. Você está abalada desse jeito por causa de homem, alma. Espera em Deus. Para de colocar sua expectativa em ser humano. Coloque expectativa em Deus. O ser humano não é nada. E então aqui no versículo 10, Davi diz: não confie na opressão, nem vos ensoberbeçais no roubo. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Não confie na violência. Às vezes as pessoas conseguem as coisas por causa da violência. Não confie nisso. Não vá pensando que esse é o caminho certo. Porque um conseguiu na violência, você vai conseguir na violência também. Não. Esse não é o caminho certo. Não fiquem se achando por terem juntado riquezas no roubo. Essa riqueza é amaldiçoada. Não se sinta orgulhoso com a riqueza adquirida no roubo. E Davi diz: ainda que você seja um homem honesto, ainda que você não seja uma pessoa que pratica o roubo nem nada, mas suas riquezas comecem a aumentar, se você começar a se tornar próspero, um justo próspero, né? Não coloque o seu coração nessa riqueza que está aumentando. Coloque o seu coração em Deus. Porque essa riqueza, ela é vã. A verdade, né, é que a riqueza, ela pode ser roubada, pode ser levada. A gente não vai levar ela, né, quando morrer. Então não ponha o seu coração nela. Tudo isso é vão. Tudo isso é inútil, né? Então Davi diz no versículo 11: Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi isto. Ou seja, Davi está dizendo, Deus falou uma vez, mas ele ouviu 2, ou seja, é muito importante. É algo que você tem que guardar. É isso que Davi está dizendo, guarda na mente que isso é importante. E Davi diz, o poder pertence a Deus. Não fica achando que você é poderoso porque você tem um cargo. Não fica achando que você é poderoso porque você tem riquezas. Não fica achando que você é poderoso por causa disso, aquilo, aquilo outro. Não. O poder pertence somente a Deus. Não fica pondo a sua expectativa em uma pessoa por causa do cargo dela. Não fica colocando expectativas sobre alguém, né? Pensando que essa pessoa pode te ajudar de alguma forma. Porque o poder pertence a Deus. Quando Deus quer, Deus faz acontecer. Deus não vai precisar daquela pessoa. Deus consegue te colocar no lugar daquela pessoa. E não vai precisar daquela pessoa. É isso que Davi está dizendo. Versículo 12, Davi diz: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia. A Deus pertence o poder. Mas não só o poder, porque senão ele mataria todo mundo, né? Ele é poderoso demais. Mas ele não é só poderoso. Ele é misericordioso. Lembra, misericórdia. Eu mereço, mas Deus não me dá. Eu mereço castigo, mas Deus não me castiga. Isso é misericórdia. Deus é poderoso, mas também Ele é misericordioso. E Davi finaliza dizendo: tomem cuidado, pois Deus vai retribuir a cada um segundo o que cada um merece. Quando a gente fala sobre cada um merece, às vezes a gente fala, mas eu mereço coisa boa, mas eu mereço... Gente, não é o que eu acho que eu mereço. Eu acho que eu mereço tudo de bom nessa vida. Não é o que eu acho que eu mereço. É o que Deus julga que eu mereço. Tem uma diferença muito grande.
entre o meu julgamento e o julgamento de Deus. Eu acho que eu mereço, mas será que eu mereço? E as coisas que eu já fiz de errado? E tudo, e os meus pensamentos que vêm às vezes, né? Aquelas loucuras de pensamento doido. E aí, será que eu mereço? Às vezes a gente pensa, né, na justiça de Deus com uma alegria, né? Deus é justo, Deus é justo, Deus faz justiça, né? Mas isso também assusta, gente. Tá, Deus é justo. Eu não sou justa. E isso preocupa, isso dá medo. Porque Deus é justo, eu não sou justa. Então, o que será que eu mereço? Segundo a justiça dele. Porque eu sei que eu sou injusta. Então, o que será que eu mereço? Né? Eu não mereço nada. Que ele, então, olhe para mim com misericórdia. Que a verdade é que eu não mereço nada, né? E é isso. O crente, ele é humilde. O crente, ele não se acha, não. O crente, ele não fica se achando, né? O tal, poderoso, maravilhoso, não. O crente, ele é humilde. Amém. Vou pôr o louvor de novo pra gente finalizar a aula de hoje, tá bom, gente? Amém. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Gabriela Rocha, a passarela é toda sua. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Contigo está, espera eu no Senhor
Aleluia, glória a Deus. Amém, gente. Então, amém. Que Deus abençoe todos nós. Amanhã a gente vai ter o Salmo 64, tá bom? Amém. Então, a gente vai aprender mais um salmo. Ah, pá, Silvana, foi pra aí. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe, tá bom? Um beijo a todos. Deus abençoe no Facebook, Instagram, YouTube, tá bom? O áudio, amém. Que Deus abençoe a todos, amém. O pessoal do Meet, eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Eu vou desconectar Facebook, Instagram e YouTube, tá bom, gente? Um beijo a todos. Até amanhã, com a graça de Deus, com o Salmo 64, tá? Amém.